Me dei mal nessa época. Olá, sejam todas bem-vindas a mais uma aula memorável. E hoje eu tô aqui com um tema bem interessante de quando eu me dei muito mal numa certa época da minha vida, na minha jornada da confeitaria. Eu sou a Gi e eu ajudo confeiteiras a se destacarem, a virarem confeiteiras memoráveis através dos bolos memoráveis. E hoje eu tô aqui para te contar um pedacinho da minha história e contar para você como eu me dei mal lá no meu comecinho, quando eu fazia bolo espatulados, bolos com topper. E por que eu tô aqui para te contar um pouquinho dessa minha história, um pedacinho dessa minha história? Porque isso pode te ajudar também a se diferenciar. Boa noite, meninas, boa noite, pessoal que tá entrando, Cá, Thaís, os bolos da Lu, Lindovânia, boa noite para vocês. A mais essa aula nossa aqui, né, das confeiteiras memoráveis. Essas aulas eu estou vindo todos os dias, de domingo a quinta, para a gente trazer mais um tema da confeitaria, para que realmente a gente consiga construir um grupo de confeiteiras e assim a gente construir esse grupo, transformando realmente a vida de muitas mulheres, a vida de muitas empreendedoras que às vezes em algum determinado ponto da vida podem estar aí perdidos, sem saber o que fazer, como se diferenciar, como precificar. E eu tô aqui para ajudar vocês, essa é a minha missão. Eu quero ajudar muitas mulheres, talvez com a minha história eu já possa ajudar muito vocês, tá bom? Então, como que a gente faz para poder se destacar? Primeira coisa, você tem que entender o momento que você está vivendo aí na confeitaria. Como é a sua concorrência, né? Chegou uma época da minha vida em que eu estava fazendo bolo e que todos os bolos eram iguais. Então assim, eu fazia bolos espatulados, meus bolos estavam ficando lindos. Só que assim, a gente olhava para o mercado de bolos aqui na minha cidade, todos os bolos estavam iguais. Então era um bolo da Patrulha Canina, eu fazia, a outra confeiteira fazia e a outra colega confeiteira também fazia e os bolos eram todos iguais. Se não tivesse ali um detalhezinho, uma coisinha assim para você falar, né, que foi fulano que fez, ou ciclano que fez, eram todos iguais. Aí você pensa assim, Gi, mas o sabor, a qualidade, isso também interfere muito. Sim, você vai ter as suas clientes, né, que estão acostumadas a pedir de você, que sempre vai voltar. As clientes novas também que vão vir por indicação, sempre vai ficar ali com você. Só que se você for olhar o que uma confeiteira faz e o seu bolo, vai estar tudo meio parecido. E aí qual o problema disso? Você acaba tendo que entrar na briga por preço, que foi o que aconteceu comigo também. Então assim, se você fosse precificar certinho mesmo, eu teria que precificar esse bolo mais caro um pouquinho. Mas o que acontecia? Eu não podia fazer isso. Porque como as outras confeiteiras já estavam fazendo bolos e os bolos delas também já tinham esse mesmo padrão e já tinham um preço um pouco abaixo, como que eu ia colocar o verdadeiro valor, né? O valor que realmente seria o valor justo para se cobrar. Não tô nem assim falando de cobrar um valor a mais que seria, né? Seria o valor justo, né? De fazer a precificação ali certinho, cobrar o valor certinho. Mas se você coloca o preço num bolo mais alto um pouquinho do que a sua concorrente está fazendo e que está mais ou menos parecido com o seu, o que acontece? Você acaba perdendo cliente nesse ponto aí, não é? Eu não sei se vocês têm esse mesmo problema, se vocês quiserem mandar nos comentários, aproveita aí, já curte esse vídeo, compartilha, se você não é confeiteira, compartilha com alguma amiga, né? Essa aula ela fica salva aqui no nosso Instagram e fica salva também aqui no nosso canal do YouTube, Confeitando com a Gi, tá? Então você pode mandar seus comentários, pode falar o que você acha desse assunto, né? E aí chegou um ponto na minha vida em que eu tava fazendo os bolos espatulados, os bolos com topper e tava ficando tudo a mesma coisa, aquilo tava me desagradando, porque eu precisava fazer bolo e aí eu comecei a ter que fazer bolo demais da conta para poder suprir a quantidade, né? Porque eu não podia calcular o valor correto
porque eu estava entrando naquela briga por preço. Foi então que eu pensei que eu precisava me diferenciar. Se eu quisesse me destacar e mudar um pouco daquela quantidade de bolo que estava ali, todos praticamente iguais, né? Se você colocasse ali na sua frente, era difícil você saber quem fez, né? Então eu falei assim, eu precisava me destacar. E como que eu vou me destacar no meu bolo? Simplesmente uma decoração vai mudar? A decoração ela vai mandar muito também. Só que não é só a decoração, é todo um conjunto. A sua massa precisa ser uma massa muito bacana. O seu recheio também, tudo precisa combinar, massa, recheio, decoração e o seu atendimento também. Então você precisa começar a se diferenciar desde a forma como você atende. O cardápio seu precisa ser um cardápio inovador, um cardápio bonito, né? De preferência você fazer um cardápio assim com mudanças, né, de sabores com frequência, porque isso também chama muita atenção. Você precisa dar uma atenção especial à sua rede social, seu Instagram, né? Organizar bem ali o seu feed, tirar fotos bonitas, isso é o principal também, né? Arrumar um cantinho da casa com uma iluminação bacana, até uma iluminação natural mesmo, para você tirar suas fotos, para você postar bolos bonitos e assim você vai se diferenciando. Mas aí que tá o ponto. Quando eu comecei a perceber que eu precisava me diferenciar, eu comecei a fazer bolos realmente diferentes, que são os bolos em formatos de letras, de números, de outras formas. E assim realmente eu comecei a me destacar, né, das confeiteiras que já estavam na minha região. Foi aí que eu comecei a fazer os bolos de letra, número, formato de borboleta, formato de coelhinho, formato de coração, né? E aí eu comecei realmente a chamar a atenção. Eu comecei a vender mais. Eu não deixei de vender os bolos com topper, inclusive eu ainda vendo bolos com topper também, né? Os bolos espatulados também. Só que eu comecei a dar uma atenção diferenciada para esses bolos de formato. Fui lá, criei o meu método, porque eu não encontrei nada no mercado para que eu pudesse seguir, né? Criei o meu método dos bolos memoráveis e aí sim eu comecei a me destacar. E a decoração conta muito também. Nessa época eu já comecei a dar uma atenção maior para a decoração, já fica a dica aqui para vocês. E eu comecei a decorar os meus bolos com chocolate colorido, com morangos banhados no chocolate, com pérolas também. Comecei a colocar bastante pérolas nos meus bolos, né? E flores naturais, que eu acho assim que as flores elas encantam, né? Quando você faz ali um bolo com flor natural, é como se você já estivesse dando até um presente, né, para o cliente, assim. Quando é surpresa, então, a pessoa fica até lisonjeada. Então, por isso que eu falo que são bolos realmente memoráveis, porque são bolos que eles chamam a atenção e eles realmente marcam momentos. E todos os dias, gente, tem gente especial fazendo aniversário. Então, a gente precisa aproveitar esse mercado e fazer bolos diferenciados. E como não, né, fazer um bolo personalizado, né? O bolo letra, o bolo número, ele acaba sendo um bolo muito personalizado, né? É com a letra do cliente, é com o número do aniversário, é um bolo de coração. Então esses bolos, eles chamam muito atenção. E essa aula que eu quis trazer aqui para vocês e falar que eu me dei mal nessa época, né? Que realmente eu fazia os bolos espatulados, né? E fazia só assim. Eu me dei mal por esse motivo. Como você faz na questão das flores, Pri? Bom, as flores, no caso, as flores naturais, elas precisam ser flores próprias para você utilizar, não pode ser flor tóxica. E aí você tem que escolher as flores que você vai utilizar, né? No caso aqui, vou te citar 3 flores que não são tóxicas, né? As astromélias, rosas e a egipsofila, que são aqueles mosquitinhos, sabe? Que a gente costuma chamar de mosquitinhos. Essas você pode usar tranquilamente, que não tem problema. E aí você vai fazer o processo de higienização, como a gente faz também para lavar as verduras, frutas e legumes. Só que tem que ser bem delicadamente, porque essas flores elas não podem ficar muito tempo ali na água, né? E aí você seca direitinho, embala o caule e aí sim você pode utilizar nos seus bolos. E aí você sim vai acrescentar, né, viu, Pri, esse valor no seu bolo.
tá? É onde você vai agregar valor e aí você tem que saber precificar certinho também. Você acrescenta ali na sua decoração. E aí vai demandar de acordo com o que o cliente vai escolher. Se ele quer rosas, pode ser que fique mais um pouquinho, que é mais caro um pouquinho do que a stromélia, né? Então você vai ter que ter esse jogo de cintura e escolher as flores aí na sua região que você vai encontrar para poder fazer as decorações. Mas sempre observa, pergunta para o florista quando você for comprar, se não são flores tóxicas. Flores tóxicas a gente não pode colocar no bolo de jeito nenhum. Por mais que a gente fale assim, a gente vai só decorar esse bolo, né? Vai que tem alguém que pega essa flor e põe na boca, né? Então tudo que a gente vai colocar ali no bolo, a gente tem que ter a maior segurança possível. Assim como o próprio cake board que a gente vai colocar ali, né, o bolo, tem que estar higienizado, não pode ser, né, ali um MDF com cheiro que possa passar alguma questão para o seu bolo. Então tudo a gente tem que pensar muito bem na hora de montar o nosso bolo. Mas as flores, elas ficam maravilhosas no bolo e isso dá um baita diferencial no bolo, né? Até por isso que eu gosto muito de usar. E quando eu percebi que eu precisava mudar, eu já estava até desanimada para falar para vocês, estava totalmente desanimada, só que desistir não era opção para mim, eu não tinha essa opção de desistir e eu não sou de desistir fácil e muito menos da confeitaria, né, que eu já tinha entrado na confeitaria desde 2003, então eu já estou na confeitaria, esse ano está fazendo 20 anos já, estou na confeitaria, então assim, eu não ia desistir por esse motivo, eu tinha que achar uma saída e foi assim que eu me sobressaí, eu comecei a fazer os bolos, né, memoráveis, os bolos em formato de letras, números e outras formas, eu consegui me destacar da concorrência, eu consegui precificar o meu produto corretamente, porque aí sim eu colocava o valor que ele valia e eu consegui vender. E eu não deixei de vender os outros bolos que eu já vendia. Então, se você olhar aí até no meu feed, né, eu sempre posto também os bolos que eu faço no Reels e tudo mais, eu ainda tenho os bolos espatulados, eu tenho os bolos espatulados que eu coloco flor, eu tenho os bolos espatulados com topper ainda, mas não é o meu foco. O meu foco são os bolos personalizados, os bolos em formato de letras, números. Inclusive eu tenho até um curso onde eu ensino todo o processo, né, do meu método do bolo letra de A a Z, onde eu ensino desde a massa, recheio, decoração, tudinho nesse curso. Porém, o curso agora ele não está disponível, né? Quando a gente abrir vagas, eu aviso vocês, mas tem também aqui na minha bio do Instagram um linkzinho, se caso você quiser se inscrever para a lista de espera. Aí sempre que a gente abrir nova turma, eu aviso vocês. Mas por que eu resolvi falar com vocês sobre esse assunto? Porque eu sei que muitas de vocês podem estar na mesma situação que eu me encontrei lá atrás, né? E aí você acaba ficando naquela briga ali por preço e tendo que manter o seu preço baixo, você começa a fazer muito bolo, porque aí você precisa fazer muito bolo, sua lucratividade está muito baixa. Então, procura se diferenciar, tá? Procura fazer algo realmente diferente. Busca a tua essência, vê até onde você pode ir, faça pesquisa, estuda bastante, se inspire e procure fazer bolos realmente diferentes. Bolos que só você faça, bolos que a sua concorrente ainda não está fazendo. Procura abrir a sua mente para isso, faça aí um cardápio inovador com umas misturas de sabores bacanas, aquela ideia que eu dei já para vocês aqui em aula, de fazer um cardápio com sabores de época, né? Ou por estações, que isso vai ser muito bacana, tá bom? Então, nosso assunto da aula é isso por hoje, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou alguma sugestão até de tema pra gente falar aqui na nossa aula, pode mandar também nos comentários, que a gente vai encaixando e vai falando tudo a respeito disso, tá? E amanhã eu volto com mais um tema, assim, bem legal pra gente falar. Beijo pra vocês. Brigadão por estar aí, tá bom? Beijo, Pri, beijo pra todo mundo que entrou. Nem falei boa noite pra todo mundo, mas sintam abraçadas, tá? Amanhã a gente volta então às 23 horas, gente. Muito obrigada e até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.